Joaquim José de França Júnior, pintor, dramaturgo, advogado, jornalista, político. Nasceu em 18 de março de 1838, no Rio de Janeiro. Foi um advogado, dramaturgo, jornalista e pintor brasileiro. Cursou Humanidades no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e se formou em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1862. Após exercer a advocacia, morou em um período na Bahia, onde foi nomeado secretário do governo presidente daquela época. Por volta de 1880, retorna ao Rio de Janeiro e aprende a desenhar como aquarelista. Alemão Beno Trailer, entusiasmado com a descoberta da nova arte, frequentou como assistente a Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionava George Green, desligando-se da academia, a acompanhar o mestre que acabara de se formar no Grupo Green, para pintar ao ar livre e ao natural. Mas pouco durou essa ligação com o grupo do paisagista alemão. Concentra-se mais na sua vocação jornalística e literária. Escreveu diversas comédias teatrais que alcançaram enorme sucesso popular, personalidade de escola e multifacetada. Não tem como prioridade a pintura. Porém, a obra que deixou, além de não ser pequena, tem boa qualidade e faz parte da nascente paisagista brasileira. Em 1877, exerce o cargo de juiz, órfão e ausente da segunda vara do Rio de Janeiro. Nesse ano, expõe na Casa Gleice Elegante, no Rio de Janeiro, em 1888. Viaja para a Europa e, ao retornar, no ano seguinte, realiza a exposição na Casa de Wilde. Na Gleice Elegante e no Atelier Moderno, recebe orientação artística de Caron. Paralelamente às atividades como artista, destacam-se como escritor de peças teatrais e colabora com as crônicas e críticas de arte de jornais Correio Mercantil, O País, Gazeta de Notícias e Vida Fluminense. E por fim, faleceu na data de 27 de novembro de 1890. Faleceu aos 52 anos em Poços de Caldas. Uma das obras mais importantes do autor é A Lotação dos Bondes, que é um teatro de comédia, e a outra bem importante também é Como se Fazia um Deputado, que é escrita por França Júnior em 1882, e outra que usam muito até hoje é Caiu o Ministério. Às vezes, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. As características principais desse período são valorizações das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história. Este período foi fortemente influenciado pelos ideais iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. Foi através da poesia lírica que o romantismo ganhou formato na literatura dos séculos XVIII e XIX. Os poetas românticos usavam e abusavam das metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e comparações. Os principais temas abordados eram amores platônicos, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. As principais obras românticas são Cantos de Inocência do poeta inglês William Blake, Os Sofrimentos do jovem Werther e Fausto do alemão Goethe, Baladas líricas do inglês William Wordsworth e diversas poesias de Lord Byron. Na França, destacam-se Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Drummond. Como escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas pelo romance Werther, de Goethe, publicado na Alemanha em 1774 na Inglaterra. O romantismo se manifesta nos primeiros anos do século XIX, com destaque para a poesia ultrarromântica de Lord Byron e para o romance histórico de Ivanhoe. De Walter Scott, o romance, o conteúdo já era utilizado no Império Romano, cuja palavra romana era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos sob seu domínio. Tais idiomas eram, na verdade, uma forma popular do latim, e foi no século XVIII que tomou sentido atual, após passar pelas formas de romance da cavalaria, romance sentimental e romance pastoral. Na Europa, o romance pode ser considerado o sucessor da epopeia. Outros autores que viveram na mesma época que França Júnior foi Gonçalves Dias, que foi um poeta muito importante no Brasil no século XIX, que tem como as principais obras Meditação e Canção do Exílio.
Álvares de Azevedo, escritor da segunda geração romântica, uma das suas principais obras foi Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Castro Alves, importante poeta brasileiro da geração condoreira, uma das suas principais obras é Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso, O Navio Negreiro e A Tragédia do Mar. Joaquim Manuel de Macedo, uma das principais obras dele é A Moreninha, O Rio do Quarto e A Luneta Mágica. José de Alencar, considerado o principal escritor do romantismo brasileiro, tem como as principais obras A Viuvinha, O Guarani, Lucília, Iracema, As Minas de Prata, Senhora e Encarnação. Manuel Antônio de Almeida, uma das suas principais obras é Memória de um Sargento de Milícias, Dois Amores, que é uma peça de teatro. Bernardo Guimarães, romantista e poeta, uma das suas principais obras é A Escrava Isaura. Franklin Távora iniciou o romantismo regionalista no Nordeste. Uma das suas principais obras é A Casa de Palha e Três Lágrimas. Machado de Assis é considerado um escritor que pertenceu às duas escolas literárias, romantismo e realismo. Na obra de França Júnior podemos interpretar que ele mostra os interesses da mulher no mercado de trabalho usando a simplicidade e o humor nessa comédia satírica. E mesmo com o humor se percebe a realidade social. A obra dele é famosa pelos seus personagens ingênuos e caricatos e por mostrar a realidade social de uma forma engraçada. Comentário crítico. França Júnior usa comédia para relatar um problema que o mundo sofre até hoje: achar que a mulher é incapaz de um serviço mais pesado. Na peça, ele mostra que a mulher pode fazer qualquer serviço independente. A peça é uma comédia satírica, trazendo a realidade política e um ponto de vista crítico. Características do autor na obra. A obra de França Júnior reforça a tradição cômica do teatro brasileiro e se caracteriza pela agilidade das falas curtas, das peças em um ato, com linguagem coloquial, jogo cênico rápido, ambiguidades e grande noção de ritmo teatral. E também traz um pouco de comédia para o teatro, busca sempre trazer uma peça bem realista e com um pouco de sarcasmo, colocando a política no teatro. Em sua simplicidade, ele leva essa cena a uma realidade desconcertante, às vezes até ridícula e trágica, onde fotografam como primor e graça a realidade de uma sociedade em crise. E uma das características também é que o assunto citado, ele tenta dar uma descontraída. Uma das características que ele usa muito nessa obra é que França Júnior reforça a tradição cômica do teatro brasileiro e se caracteriza pela agilidade das falas curtas, das peças em um ato, com linguagem coloquial, jogo cênico rápido, ambiguidades e grande noção de ritmo teatral, e também traz um pouco de comédia para o teatro. Busca sempre trazer uma peça bem realista e com um pouco de sarcasmo e colocando a política no teatro. Em sua simplicidade, ele leva para a cena uma realidade desconcertante, às vezes até ridícula e trágica, onde fotografam com primor e graça a realidade de uma sociedade em crise. E uma das características também é que com o assunto citado, ele tenta dar uma descontraída. Importância para a literatura de França Júnior com o romantismo e o realismo, e também com grandes teatros que foram bem populares e continuam sendo apresentados até hoje.